Oi pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu joinha e o seu comentário abaixo. Eu vou ensinar aqui a fazer uma receita de um bolo de aveia e eu já tenho experimentado outros bolos de aveias, mas eu tenho achado eles um pouco assim, um pouco sem sabor. Então eu resolvi incrementar, eu fiz uma experiência, gostei e vou deixar a receita aqui. Nessa receita vai noz moscada, também vai pó de canela, essência de baunilha e 2 colheres bem cheias do adoçante stevia e fruto monge. Então, assim, acrescentando essas coisas, deu um sabor melhor, o bolo ficou mais interessante. Vamos à receita? Ok, todos os ingredientes vão estar listados na descrição abaixo. Você tem 2 opções. Ou você compra o floquinho, eu gosto de usar esse floquinho aqui dessa marca. Eu não sei qual, de repente, se é uma marca boa aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu uso essa pelo motivo do que essa marca, além dela não ser os floquinhos não ser amargos, esse floquinho eles são macios. Aqui tá falando que você faz o teu mingau em 1 minuto, entendeu? Então eu uso esses floquinhos. E esses floquinhos aqui não tem aquela parte preta, não tem aquela parte preta da aveia. Aquela parte preta da aveia, além dela ser muito dura, ela também ela deixa um sabor amargo no bolo. Então eu usei algumas outras marcas de aveia e não gostei. Então eu gostei dessa aqui. Então quando você for comprar o seu floquinho ou você for comprar a sua farinha, tenha certeza que não tem aquela partezinha preta, entendeu? E que esteja escrito que ele é fácil de cozinhar, ele se cozinha em 1 minuto. Por quê? Porque ele não é duro. Então eu uso esse floco aqui por esse motivo. E desse floco aqui eu uso 2,5 copos. Eu tenho aqui um copo, a vasilhinha de 1 copo, né? Eu uso essa medida. E aqui tem aqui é meia xícara, entendeu? Eu uso ela porque fica mais fácil, essa de meia xícara fica mais fácil de colocar aqui dentro. E eu coloco bem cheio. E primeiro eu vou bater no liquidificador. Três dessa, que na verdade seria 5, né? Porque é 2,5 copos. Então o que eu vou fazer? Eu, como não gosto de usar farinha, eu gosto de usar esse floquinho aqui. Então eu vou bater aqui no liquidificador até transformar numa farinha. Mas se você não querer usar o floquinho, você pode usar a farinha. Ok, depois da farinha batida, do aveia, né? Ela vira essa farinha aqui. Você pode deixar ela o mais fino que você puder. E aqui nessa farinha eu vou acrescentar pó de canela. Eu vou usar meia colher de chá, ok? Essa aqui é a colherzinha de chá, essa é a colher de sopa e tem a colherzinha de café. Eu não uso a colherzinha de café, eu uso essa colher de chá, tá? Aqui eu tenho em pó noz mascada. Só uso mais ou menos assim 1/3 da colher só, ok? E eu vou misturar esse seco aqui até a nozes mascada e a
canela, o pó de canela fica bem incorporado com a farinha de aveia. Aí mistura bem misturado até tudo estiver completamente uniforme. E vou colocar a parte. Bom, agora nós vamos misturar os molhados, certo? Aí o molhado eu tenho 3 ovos. Tenho aqui 3 ovos. E aqui é o adoçante que eu tenho, né? Que é estévia com fruta-monge. Aqui, ó. Eu vou colocar 2 colheres bem cheias mesmo. E eu vou bater isso aqui para misturar bastante o adoçante com o ovo por alguns minutos. E não esqueça que o meu forno ele já está pré-aquecendo, tá? Depois que eu bati os ovos com o adoçante, eu vou colocar a baunilha. Lembra que o açúcar eu usei colher de sopa. Para a baunilha, eu vou usar colher de chá. Eu vou colocar uma colherzinha de chá. E vou bater de novo. Depois que eu bati a baunilha, o ovo e o adoçante, eu vou acrescentar 2/3 de copo de óleo. Esse copo aqui, ele tem 9 centímetros de altura. O óleo, ele tá com 6 centímetros de... ele tá com 6 centímetros de altura. O copo, ele tem 9 centímetros de altura. Então, eu tenho aqui 2/3, certo? 2/3 de óleo. E eu vou bater por mais um tempo. Depois, eu uso essa maçã aqui, ó. Esse tipo de maçã. Porque ela é bem madura, ela é bem docinha e ela não tem aquela acidez que outros tipos de maçã tem. E vou usar 3 bananas médias e vou picá-las. Mais uma coisa, as maçãs eu coloco elas com casca e tudo, mas esse miolo aqui do meio eu arranco fora, tá? Mas eu vou deixar com casca e tudo, vou picar e vou acrescentar no liquidificador. Agora eu vou acrescentar as maçãs picadas. Por que você tem que picar? Porque se você colocar um pedaço grande, ela costuma agarrar entre a hélice e o vidro. E depois você tem que enfiar uma colher ou uma faca ou algo assim para tirar fora. E eu coloco a maçã primeiro do que a banana. Por quê? Porque a banana, quando ela bate, ela vai virar um purim. E fica muito duro a mistura. Então eu coloco a maçã primeiro, bato ela um pouquinho primeiro, por quê? Porque a maçã ela tem bastante água, então vai virar um suco aqui dentro, entendeu? Vamos bater? Bom, já bati a maçã, agora eu vou bater a banana. Lembra, são 3 bananas médias. Se for pequenas, coloca 4. Mas não passa de 3 bananas, porque vai ficar muito grande o líquido. E na hora que você for colocar com seco, ele vai ficar muito molhado. O que que vai acontecer? O bolo vai ficar extremamente molhado e vai demorar a assar. Ok, agora nós vamos bater a banana. Já bati o creme, ele está extremamente bonito. Agora aqui nos secos, eu vou acrescentar uma colher bem generosa de pó royal.
por que que eu gosto de fazer isso? Porque o pó royal, depois que a massa tá, depois que você misturou tudo, o pó royal, e você não pode mexer ele muito. Então eu gosto de misturar primeiro os secos no pó royal. É claro que se eu for fazer um outro bolo, que primeiro a massa ela tem que bater bastante. Aí o que que você faz? Aí você coloca, claro, você tira da batedeira e coloca o pó royal e mistura. Mas aqui eu não vou bater, eu só vou acrescentar os ingredientes. E essa massa, ela fica extremamente grossa. Esse é o motivo pelo qual eu gosto de misturar o pó royal antes de misturar o creme. Agora eu vou misturar o creme. Misturar devagar, tá? E cuidado que costuma ficar umas pelotas. Tenha certeza que essas pelotas, elas se misturam bem e se incorporam bem com a massa, porque depois que assar, ela fica umas pelotas brancas, cheias de uns trigo, né? De uns trigo branco dentro do bolo depois que ele tá assado. Então certifica que não fica nenhuma pelota por trás. Uma outra coisa eu observei aqui, depois que eu misturei bem, não é bater não, tá, gente? É só misturar. Eu misturei, eu percebi que a massa ela ficou um pouquinho mole. Então, o que que eu fiz? Eu acrescentei mais meia xícara da farinha de aveia. Eu gosto de começar com 2,5, porque isso vai depender muito do teu ovo, vai depender muito da tua maçã, vai depender muito da tua banana. E conforme for, de repente é necessário, igual por exemplo, foi necessário acrescentar aqui mais meia xícara da farinha de aveia. Então, quando você for fazer o teu bolo, começa primeiro com 2,5 xícaras. Se ficar muito mole a massa, você acrescenta mais meia xícara, como eu acabei de fazer aqui. Agora nós vamos untar essa forma, tá? E eu gosto de usar esse spray de óleo vegetal, ok? Aí você usa a marca que você quiser, não é necessário. Pronto, está untada a minha forma. E vou acrescentar minha massa na forma. Eu sei que cada pessoa tem uma maneira diferente de fazer o bolo. Mas esse bolo aqui, a maneira que eu estou fazendo aqui é o que melhor funcionou. Eu tentei de várias vezes e a melhor maneira que funcionou foi essa aqui. Meu forno já está aquecido, esperando o bolo, certo? Dá uma espalhada direitinho aqui no forno. O meu forno ele já está pré-aquecido. E quero dar uma sugestão.
para evitar que não queime o fundo, eu forrei o fundo com papel alumínio, tá? Só para, se por um acaso subir demais o bolo, entornar ali, não ficar cheiro de queimado na casa. Coloquei minha grelha no meio do forno. Ele já está aquecido com 180 graus. Aqui nos Estados Unidos é 355. Coloquei minha forma bem no meio do forno. Pega uma faca de mesa e coloca. Aí você observa se tá molhado. Tá um pouquinho molhado, eu vou deixar por mais 2 minutinhos aqui dentro. Bom, já se passou os 2 minutinhos que eu deixei a mais, depois dos 45 minutos. E vou retirar o bolo e vou deixar esfriar um pouquinho para desenformar ele. Mas pensa num cheiro que está aqui em casa. Um cheiro delicioso. Sabe aquele cheirinho de bolo da casa da vovó? Ok, pessoal. Já está morno, já está frio, né? Aí você passa uma faca nas laterais da forma para que solta o bolo da forma, ok? Aí você pega a boleira, coloca por cima. Primeiro dá uns tapinhas nela assim, pra ter certeza que tá solto. Aí você pega a boleira, coloca por cima assim e vira. Pronto. Tará! Está pronto o nosso bolo. Olha como é que ele tá fofinho. Ó. Vamos tirar um pedaço? Aí aqui tá aquele brigadeiro de colher que eu fiz. Você pega a faca, passa assim por cima. Vamos caprichar um pouquinho mais, né? Deixar de ser pão duro. Lembrando a vocês que a receita desse brigadeiro tá na descrição desse vídeo do bolo, tá? E a receita do bolo vai estar na descrição do vídeo do brigadeiro. Esse é para vocês. Tá servido? Aqui está o bolo. Pronto. E agora vamos tirar as provas dos nobres. Mas antes, se inscreva-se, dê o teu like e comenta aqui abaixo, tá bom? Vamos experimentar. Magnífico. Até mais.